Olá, para onde e como vai você? Eu vou indo bem, obrigado. Bom, o que eu quero falar aqui é sobre um vídeo que eu estava assistindo um pouco mais cedo, onde uma pessoa, parece que de dentro de uma igreja, estava fazendo uma gravação, né, direcionada ao público que eu assistia, e ele citou lá uns versículos, né, e partiu para sua fala. E nessa fala eu achei interessante, que é exatamente sobre o que eu quero falar aqui, é porque ele começou a falar sobre a citação que ele fez a leitura e tal, usou como exemplo, como pano de fundo ali um filme que ele havia assistido há um tempo atrás. E aí, em determinado momento, ele começa a falar mal de outras igrejas, né, de outras supostas intermediários entre os homens e o Deus. E até aí tudo bem, eu também acho que ele estava sendo muito coerente, porque temos ouvido e visto bastante absurdos em nome de uma fé que eu não sei que fé é essa, nem quero saber, tenho até medo desse tipo de fé, sai de reto. Mas enfim, esse cara, o que achei interessante que me fez parar o vídeo foi o seguinte: ele começou a fazer a sua interpretação e perguntou se alguém ali sabia interpretar aquele livro. E na hora que ele fez a pergunta, você já pensa assim, uai, o que é necessário para essa interpretação tão especial de um livro, né? É óbvio que se você tiver estudado uma determinada área, por exemplo, você pega um livro de física e você estudou física, a sua chance de interpretar aquilo é aumentada bastante. E assim para qualquer área do saber, é óbvio, né? Porém, esses livros, né, que muitos acreditam como sagrados, e alguns eu até acredito que sim, ou pelo menos passagens dele, ou pelo menos as vírgulas, né, e os pontos sejam sagrados, é porque esse tipo de literatura ela é feita, escrita de uma forma que ela não diz o que quer dizer muitas vezes, né, e diz o que não quer dizer. Então, ele tem até razão nesse sentido de que você, para interpretar esse tipo de literatura, você tem que ser mais que um gênio, né? Você tem que ter sentado do lado de quem estava ali inspirado, escrevendo, né? Testemunhando o fato, a comunicação dele, você está ali também plugado no foninho e sabendo do que está se tratando e vendo se ele está colocando aquilo que está vindo para ele. Se não for dessa forma, sempre vai ter distorção, sempre vai ter a barreira cultural de cada um, né, as suas capacidades intelectuais. É óbvio, é óbvio. E quando é um livro feito da forma que é, com a linguagem que ele tem, cheio de simbolismos, vai acontecer muitas aberrações, mesmo daqueles que se supõem letrados, especialistas, né? Porque a passagem falava até disso, né? De um escriba lá, de um doutor da lei que havia questionado o Messias, querendo fazer pegadinha com ele. Então, qualquer pessoa abaixo de Deus não consegue interpretar a Bíblia do jeito que aquele cara estava falando, entendeu? É o que eu vejo. E ele ainda falava assim, que as pessoas deveriam ter cuidado porque as pessoas utilizam dessa literatura para fazer as suas interpretações e assim direcionar o povo. Foi aonde que eu parei, porque o que ele estava fazendo se não a mesma coisa? Né?
Então, se você condena uma determinada atitude, mas age da mesma forma, ou é uma cegueira muito grande intelectual, ou você é muito hipócrita, né? Se você está sabendo o que está passando, porque é muita pretensão achar que só o meu jeito, a minha, a minha capacidade de interpretação é a correta. Eu acho isso, no mínimo, feio. Então, espero que você não acredite em ninguém, sabe? Se você tem cérebro assim como eu, e tem, porque você está assistindo aqui, você conseguiu chegar até aqui, é porque você tem cérebro. Então, use as suas faculdades mentais para tirar as conclusões a partir da sua própria consciência, que é o único meio capaz de te colocar diante de si mesmo e diante de experiências que vão te trazer a verdade. Acreditar em qualquer outra pessoa cegamente é burrice, é tolice, é idiotice. Seja para o que for, em qualquer área, não é só religiosa. A gente tem visto muito fanatismo político, babaca, né? Fanatismo por, por questões esportivas, onde se tira a vida em nome de um time, em nome de um clube. Cara, que é isso? Então, vamos sair desses cercadinhos, vamos sair fora desses cercadinhos. Não acredite em pessoas que querem te conduzir dessa forma. Sente-se ao lado dela e questione. Questione outros. Olhe o máximo de interpretações que você puder, o máximo, sem crer cegamente em nenhuma delas. Creia em você. Creia na sua capacidade, creia na sua consciência. Se você sabe ler, leia. Leia. Pesquise. Vá a fundo. Busque outras fontes. Não confie somente em um ser humano para traduzir o que quer que seja, nem bula de remédio. Nem bula de remédio. Um abraço. Até mais.